Afeto, afetividade, paixão, emoção, humor e sentimento. Você sabe a diferença dessas coisas? Assista o vídeo até o final que eu vou te ensinar. Olá, meu nome é Sara Cassimiro Marques, sou psicóloga, especialista em neuropsicologia, mestre em neurociências do comportamento e diretora da Encantato. Hoje nós vamos falar de um tema super interessante, que eu adoro ensinar para os meus alunos, sobre afetividade. A afetividade é toda manifestação que a gente tem de alguma expressão emocional, de alguma emoção, de algum sentimento, de algum afeto, enfim, algo que a gente esteja sentindo. Só que a gente pode dividir a afetividade em 5 construtos. E olha só, a gente vai fazer essa divisão só para ajudar didaticamente a gente entender a diferença de um para o outro. Mas na verdade, são manifestações que acontecem juntas, não separadas. Então nós temos o humor, as emoções, os sentimentos, a paixão e o afeto. Vamos entender sobre eles? O humor é o estado de base que você está sentindo nesse momento. Seria o pano de fundo basal do seu sentimento. Então pensa um pouquinho. Às vezes a gente fala assim, o Joãozinho é muito mal-humorado, a Aninha é muito bem-humorado. Quando você fala que ele é muito mal-humorado ou que ele é muito bem-humorado, você está falando de características. E de características que têm a ver com a personalidade dos dois. Mais ou menos de maneira geral, quando eu falo que o Joãozinho é mal-humorado, quer dizer que qualquer coisinha ele já começa a dar uma patada, fala mal, fica meio ranzinza. De maneira geral, ele é assim. Não estou falando que ele não tenha momentos felizes, de alegria. Com certeza ele tem, mas ele é uma pessoa um pouquinho mais mal-humorada. Agora, quando eu falo que tem alguém que é muito bem-humorado, eu quero dizer o quê? De maneira geral, a pessoa olha de maneira positiva para as coisas na vida. Essa que é a ideia de ser bem-humorado e mal-humorado. Tem a ver com o nosso humor. Quem te conhece sabe do seu humor e sabe o que faz o seu humor mudar. Então, por exemplo, eu tenho um marido que o humor dele muda quando ele está com fome. O que isso significa? Começou a ficar com fome, ixi, nem encosta, porque aí você faz uma gracinha com ele, ele fica de cara fechada, fica mal-humorado, porque a pessoa quando tá com fome, sabe, a gente tem que andar com balinhas dentro da bolsa, porque deu fome, dá uma balinha ali pra pessoa pelo menos te dar um sorriso. Brincadeiras à parte, mas quem convive muito com você, e até você mesmo, claro, você sabe o que afeta seu humor. Eu, Sara, afeta muito o meu humor atrasos. Eu chegar atrasado num lugar que eu marquei determinado compromisso. Eu fico nervosa, né? Porque eu sei que, infelizmente aconteceu, né? Então, eu marquei determinado horário, eu deveria estar ali e, infelizmente, eu não estou cumprindo. E assim por diante. Cada um tem alterações relativas ao humor. Mas a gente conhece o nosso humor. A gente sabe mais ou menos como ele funciona. Por isso que eu falo que é o pano de fundo basal. É a base ali de toda a nossa afetividade. Esse é o nosso humor. É claro que o humor ele pode se alterar de forma patológica. Aí vem os quadros ali da psicopatologia, como humor deprimido ou até mesmo humor eufórico, que a gente vai falar disso depois. Mas a ideia aqui é você entender que o humor é um elemento da afetividade, é um pano de fundo basal ali da sua afetividade. Tem a ver com características suas de personalidade. Mas além do humor, a gente tem também as nossas emoções, nosso segundo elemento da afetividade. As emoções são reações agudas que nós sentimos, e essas reações agudas alteram o funcionamento do nosso corpo. A gente tem reações fisiológicas a partir disso. Emoções, por exemplo, podem vir pelo polo da alegria. Então, alegria é uma emoção. Acontece alguma coisa e você fica alegre. E quando você fica alegre, movimenta todo o seu corpo. Você, inclusive, tem expressão facial para isso. Você sorri, né? Você movimenta um pouquinho a cabeça. Tem pessoas que movimentam os braços, comemoram, porque são extremamente felizes. E você sente ali, né? Todos os seus órgãos ali se movimentando em concordância daquela alegria, não é isso? Então, isso é alegria. Alegria é uma emoção, acontece algo e a gente tem uma reação aguda que movimenta ali, inclusive tem reações fisiológicas associadas à alegria.
Do mesmo jeito que a raiva também é uma emoção. Quando você sente raiva, o seu corpo inteiro fala da raiva. Você tem uma reação concordante no seu corpo de acordo com aquela emoção. Agora, se eu tenho emoções consecutivas em relação a algum objeto, alguma pessoa, algum animal, isso pode ser que se transforme num sentimento. Então, sentimento é o terceiro elemento da afetividade. Primeiro, humor, depois, emoção e terceiro, sentimento. O que é sentimento? Sentimento é quando eu vou criando ali uma emoção mais duradoura. Essa emoção mais duradoura relacionada a algum objeto, algum animal, alguma pessoa, forma o que a gente tem de sentimento. Por exemplo, eu vou começar a assistir uma aula ali numa faculdade, num curso ali de psicologia. Que era meu sonho fazer esse curso. Aí eu chego no primeiro dia de aula e eu sento perto de uma pessoa, de uma colega, ok? E aí aquela colega me faz rir, a gente conversa, é um papo muito agradável, eu tenho emoções positivas com essa pessoa. No segundo dia de aula, provavelmente eu vou querer sentar perto dela de novo, porque eu tive emoções positivas com essa pessoa. E aí, com o passar do tempo, essa pessoa, emoção positiva, essa pessoa, emoção positiva, você cria um sentimento. Pode ser um sentimento de amor, um sentimento de carinho, pode ser um sentimento de ódio. Então, a gente não cria sentimento de uma hora para outra. Então, ela é uma afetividade um pouco mais duradoura. É algo que você sente que dura mais que uma emoção. A emoção é algo repentino, que vem e vai. Agora, o sentimento não, é algo mais duradouro. Mesmo quando a gente tem um sentimento de amor por alguém e aquela pessoa te decepciona, você não para de sentir amor por ela, né? Gostaríamos, né? Porque a gente superaria todas as dores de cotovelo, assim, ó, rapidão. Mas não é assim que funciona, porque o sentimento ele é mais duradouro. Duradouro tanto para se formar, como também para poder desaparecer. E tem um sentimento que ele é muito, mas ele é muito esquisito. E daí ele é colocado até numa classificação à parte da afetividade, que é o que a gente chama de paixão. Então nós temos o humor, as emoções, os sentimentos e agora a gente vai falar de paixão. A paixão é um sentimento, mas por ele ser tão esquisito, ele é colocado ali à parte. Como que funciona a paixão? A paixão é quando você tem um sentimento ali avassalador por alguma coisa, por alguma pessoa. Imagina, se recorde da primeira vez que você ficou apaixonado por alguém, lá do seu namoradinho ou sua namoradinha lá da adolescência. Você fica tão obcecado por aquela pessoa que só importa aquela pessoa. Toda a sua atenção está voltada para ela. Você só consegue ver as qualidades. Os defeitos você nem olha. E se alguém te apontar algum defeito, tipo um coleguinha seu, alguma amiga te contando alguma coisa que não é tão legal aqui, daquele carinha, vixe, você apela com a sua amiga, mas você não aceita. Porque todo o foco atencional seu está voltado para aquele objeto que você está apaixonado, por aquela pessoa que você está apaixonado. Você vive, você acorda, você dorme respirando aquela pessoa. E aí, quando a pessoa te dá algum molezinho, algum sinal, nossa, você tem uma emoção de alegria extrema. É como se fosse uma montanha russa, sabe? A pessoa te deu moral, sei lá, ela curtiu sua foto no Instagram. Uou, na montanha russa. Você fica super, super feliz. Nossa, ele me ama, vai casar comigo, os meus filhos vão nascer com a cor dos olhos dele, vai ser maravilhoso. Ok. Aí, quando acontece alguma coisa ao contrário, que você percebe que além dele ter curtido a sua foto, ele curtiu a foto de milhares de outras meninas, a montanha-russa desce. Você fica mal. Como se você fosse morrer. Sabe o Romeu e Julieta? Como se fosse isso, né? Eu vou morrer ali porque aquela pessoa não me ama mais, ok? Às vezes ela nunca amou, né? Na verdade. Isso é a paixão. Só que ainda bem que a paixão passa. Eu tenho uma aluna que brilhantemente falou assim: professora, então eu posso falar que a paixão é tipo uma gripe? Ela vem, te derruba, te deixa para baixo, mas logo depois ela sai? Sim, a gente pode fazer uma analogia. Ela vai acabar, a paixão vai acabar e ainda bem que acaba. Tem muitos autores que falam que a paixão dura em cerca de 2 anos e depois esse sentimento ele vai passando.
pode ser substituído por outro, como, por exemplo, sentimento de amizade, de carinho, de amor, que é o que a gente gostaria, ou até mesmo sentimento de ódio, né? Então, a ideia é que esse momento eufórico que você sente pela pessoa, ela passe. E aí você vai criar um sentimento mais duradouro, mais estável, que não fique uma montanha-russa. Olha, gente, tem muita coisa legal de você se apaixonar por alguém, mas não dá para viver o resto da vida apaixonado pela pessoa. A gente até fala, eu sou muito apaixonado por você. Geralmente você ama a pessoa. O amor, ele é um sentimento mais estável, entende? Que dá para você conviver melhor. A paixão é uma coisa meio tóxica. Inclusive, existem crimes passionais, crimes que a pessoa comete porque ela tá ali toda ali bitolada em relação àquele sentimento com a outra pessoa, ok? Mas não acabou. Nós temos o humor, as emoções, os sentimentos, a esquisita da paixão e, por último, nós temos o afeto. O que é o afeto? O afeto é sua afetividade em relação a alguma ideia, a algo que não é específico àquele objeto. Deixa eu dar um exemplo. Você pode me perguntar assim: Sara, qual que é a sua afetividade em relação aos animais? Aí eu vou falar para você. Olha, em relação aos animais, eu tenho de maneira geral uma afetividade muito positiva com cachorro, com gato, com pássaro. Assim, eu gosto muito, eu não gosto que as pessoas machuquem, né? Eu sou uma protetora de animais, eu vou, enfrento, ajudo, eu denuncio, né? Eu recolho animais, levo para minha casa, então eu gosto muito de maneira geral de animais, ok? Mas tem uns animais que, assim, minha afetividade não é tão boa assim pra eles. Tipo aranha, rato, sabe? Barata. Ai, barata é um dos piores. Porque, assim, não tem uma afetividade tão positiva. Então, assim, eu mato barata, entendeu? E não vou ficar ali com a barata no meu quarto. Ai, tadinho da barata e tal. Não, com certeza não. Então, essa é a minha afetividade em relação aos animais. Agora, se você me perguntar, Sara, qual sua afetividade em relação ao Dante? Dante é um cachorrinho que eu tenho. Aí eu vou te falar, eu amo o Dante. Eu amo o Dante. Olha só a diferença. Quando eu falo de afetividade em relação aos animais, eu estou falando do afeto, do meu afeto em relação aos animais, de maneira geral. Eu não estou especificando se é o Dante, o Marley, o Bob, o Simba, o Snoopy, o Fred. Estou citando, são todos meus, tá? Não estou falando nada deles, nada desses cachorros. Eu estou falando de maneira geral dos animais. Agora, quando você me pergunta da minha afetividade em relação ao Dante, aí eu estou falando do meu sentimento. Então, o sentimento é direcionado de forma específica para algum animal, para alguma pessoa. Quando eu falo de maneira geral, sem especificar, daí eu estou falando do afeto. Por exemplo, eu posso te perguntar, qual é o seu afeto, né, em relação ao aborto? Eu não estou falando do aborto da Joana, da Joaquina, da Maria, eu estou falando do aborto de maneira geral. Aí isso é um afeto. O afeto só vem mostrar pra gente que não tem nada que a gente discuta que seja neutro. As pessoas falam, temos que discutir política de forma neutra, temos que discutir religião de forma neutra. Gente, a gente não discute essas coisas de forma neutra. Porque sempre você vai ter um afeto ligado a alguma ideia. E o nome disso, né, com certeza é afeto, que é um dos elementos da afetividade. Então, humor, emoção, sentimento, afeto e paixão, os 5 elementos da afetividade. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe aqui seu comentário e ative o sininho para receber notificações do canal. Um abraço!